Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Uma vez mais aqui estamos com a classe para obreiros e colaboradores, para finalizarmos esta primeira epístola de Pedro, capítulo 5. A cada domingo estamos lendo 5 versículos e hoje vamos, para finalizar, ler os 4 últimos versículos para já entrarmos na segunda epístola de Pedro. Mas antes vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e bendiga a todos os discípulos, a todos os servos de Deus. Corra sua Bíblia, vamos primeiro falar com Deus. Nosso Deus e nosso Padre, nós outros estamos em Tu presença e és uma alegria, porque estando em Tu presença, estamos seguros, estamos alimentando nossa fé, nosso espírito, estamos vivendo em vigilância total, porque não és um dia sim ou um dia não. És todos os dias que ele pecado ha tocado em nossa porta. És todos os dias que ele pecado ha invitado-nos a volver a ser escravo dele diabo, porque ele pecado conduz a uno a ser escravo do inferno, das tinieblas, dos sentimentos, e isso ha causado uma grande debilidade em aquele que um dia estuvo lleno do Espírito Santo. Meu Padre, conduzca esta classe e oriente-nos para que todos salgam de ella fortalecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, vamos finalizar esta primeira epístola de Pedro. Vamos ler os últimos 4 versículos dele capítulo 5, para depois nós outros começarmos a segunda epístola. Aí está o tema da classe de hoje, humilhação para Deus. Sepa que antes de estarmos hoje humilhando-nos para Deus, éramos humilhados por ele pecado. Éramos humilhados pelas tinieblas, éramos humilhados por nossos desejos carnais, pero hoje vivemos nos humilhando para Deus, e a cada humilhação, e a cada momento que nos humilhamos para Deus, Ele fortalece, Ele renova nossas forças, Ele renova, Ele temor adentro de nós outros. Aí está primeira epístola de Pedro, capítulo 5, vamos ler ele versículo 11 até ele versículo 14. Versículo 11, mire que Pedro finalizou falando: a ele seja ele domínio pelos siglos dos siglos. Amém. A ele ceia, a ele quem? Ele Senhor Jesus. Ele domínio. Porque quando nós outros desejamos que Deus esteja dominando-nos, vamos a viver a cada dia seguro. Quantos que quem dominava antes era o Espírito Santo. Quem estava dominando suas atitudes, seus desejos, era o Espírito Santo. Mas quando uma pessoa permite que seus sentimentos, que seus desejos carnais venga a lhe dominar, uno perde a direção e se perde, e é sequestrado por ele diabo. E muitas vezes, obreiros, nós outros miramos situações e perguntamos: mas por que você isso, o que isso? Eu não sei explicar, pastor. Por que você tomou esta atitude? Por que você mentiu? Por que você adulterou? Por que você roubou? Você conhece a verdade? Eu não sei, porque perdeu
ele domínio. Ele, Senhor Jesus, deixou de dominar. E ele mal começou a dominar aquela natureza que antes estava morta para o mundo e viva para Deus. Se muere para Deus, está viva para o mundo. Aí está a explicação. Esta frase constituiu uma bendição e nos mostra que o apóstolo Pedro determina o domínio de Deus em nós outros, por ele Espírito Santo. É verdade. Pedro, ele terminou dizendo, ele domina, que ele domine. Deus quer dominar. Deus quer estar presente em tudo que hacemos, para que quando todos vejam nossas atitudes, um não pode dizer, é Deus que está dominando, é Deus que está no controle desta pessoa. Versículo 12, Pedro diz assim, por condutor de Silvano, nosso fiel hermano, porque assim o considero, os he escrito brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Está firme em ella. Veja que Pedro aí estava escrevendo as cartas, e quem estava escrevendo para ele era Silvano. E ele está dizendo aí, está firme em la verdade, porque não basta nós outros lermos, meditarmos, ayunarmos, orarmos, se não estamos firmes em la verdade. E estar firme em la verdade é estar vigilando a todo momento, porque, como eu acabei de orar, a todo momento, ele pecado toca em nossa porta. Se acuerda de José, a mulher de Potifar, todos os dias, quando lo via, ela dizia, José, acuesta-te comigo, venga, acuesta-te comigo. Todos os dias, aquela mulher chamava José, e José, ele sempre estava fugindo, porque ele não queria ser dominado por ele pecado, mas ele queria estar firme em la verdade. Aí diz mais a explicação, o apóstolo Pedro foi o autor, pero Silvano foi quem escreveu a carta por ele. Ou seja, quem estava dominando todo era o Espírito Santo. Não era Pedro, não era Silvano. La glória não é para Pedro, não é para Silvano. La glória é para nosso Deus. Não importa quem esteja aqui predicando, o importante é que cada um de nós outros esteja com nossos olhos fijos no altar e na palavra de Deus, para que ele esteja dominando tudo. Aí siga a explicação. Pedro mostra, exortando e testificando que os verdadeiros servos lutam para permanecer firme hasta o fim. Os verdadeiros servos são aqueles que lutam para permanecer hasta o fim. Você nem eu podemos permanecer nele pecado. Não, temos que permanecer firme. Quantos que já não permanecem mais vigilante, já não permanece mais lutando, já não permanece mais e nele temor. O importante é que uno pueda permanecer hasta el fim. Que sirve ter começado tão bem, que sirve haver enfrentado tantas lutas e chegar nele final, ser sequestrado e volver a ser dominado por ele mal. Não valeu de nada.
temos que ser dominados por Deus e permitamos, porque é uno que permite ser dominado por Deus hasta el fim. Mientras o Espírito Santo está dominando, há temor, temor de entrar ou de estar em determinados lugares, temor de falar determinadas coisas, temor em ver determinadas coisas na internet que não agrada a Deus, o que defende a uno, o que conduz a uno a se desviar da imundícia, é ele temor. Mas o Espírito Santo tem que estar dominando-nos, porque esta carne todos os dias insiste em nos desviar do altar. Versículo 13, lá que está em Babilônia, elegida, juntamente com vosotros, os saluda, e também meu hijo Marcos. Veja que Pedro, ele habla de Babilônia, que naquela época dominava, Roma dominava em várias partes, era uma luta de verdade ser um cristiano, era uma luta de verdade assumir ao Senhor Jesus como seu Senhor, porque a persecução não era sencilla, matava os cristianos, queimava os cristianos justamente para que outros cristianos, outras pessoas não desejassem seguir Jesus, mas era uma atitude muito derrotada dele diabo, porque em aquela época, quanto mais matava cristiano, mais nascia cristiano. Quanto mais ele diabo tentava estorbar, detener a obra crescia, porque a obra não é de homem, a obra é do Espírito Santo. Aí está a explicação. Creemos que quando menciona a Babilônia, se refere a la ciudad, ou seja, literalmente a Babilônia. Aunque alguns creem que se trata de um nome figurativo para referir-se a Roma. Pedro foi um homem muito prático, como para usar um término figurativo, ou seja, Pedro deixou bem claro que ele estava em Babilônia, deixou bem claro onde ele estava e deixou bem claro que ele peligro era constante, mas este peligro de estar servindo a Deus ali em Babilônia valia a pena, porque a búsqueda era ganhar mais alma, era salvar mais pessoas. Veja que Pedro, antes de ter o Espírito Santo, antes de ser dominado por ele Espírito Santo, Pedro era desequilibrado, era um discípulo de Jesus afanado, era um discípulo de Jesus que tomava atitudes precipitadas. Quando ele soldado foi levar Jesus preso, ele cortou a orelha dele soldado, ele queria matar aquele soldado que foi a tocar em Jesus, e Jesus disse: não, Pedro, se eu quero, se meu padre quer uma legião de ángeles, me saca de aqui, não haga isso, Pedro, isso toca acontecer. Mas Pedro queria defender a Jesus em la carne. Ele disse a Jesus que por Jesus ele ia hasta la prisão. Por Jesus ele perderia a própria vida. Mas quando lhe perguntaram se ele conhecia Jesus, quando disseram que ele era igualito a Jesus, ele o negou na cara. Ele negou a Jesus. Por quê? Porque Pedro não era dominado por ele Espírito Santo. E quando não há esse domínio do Espírito Santo, desculpa, há cobardia, há medo,
A pessoa tem medo de assumir Jesus para que todos sepam. Mas quando Pedro se converteu, este medo da morte, medo de sofrer por causa de Jesus, isso tudo acabou, porque o Espírito Santo começou a dominar a Pedro, a dominá-lo, e o mais importante, Pedro desequilibrado, Pedro peleão, porque era um tipo que peleava por qualquer coisa, este Pedro morreu. E o Espírito Santo pensou a dominar um Pedro com uma fé inteligente, um Pedro que sabia fazer a união, um Pedro que sabia entrar e sair, um Pedro que sua luta era solamente com as tinieblas. Aí siga, por favor, porque diz aí, observemos a seguinte menção. Mi hijo Marcos, este era Juan Marcos, el escritor do Evangelho de Marcos, que não foi el hijo natural de Pedro, sino su hijo em la fé. Ou seja, Pedro lo chamou de hijo por uma consideração espiritual. Eu nunca necessitei que alguém me dijera, pastor, você é meu padre na fé, não? Mas nós outros sempre fomos usados para conduzir a outras pessoas a encontrar ele mesmo reino que nós outros encontramos. Meus primeiros pastores, meus primeiros maestros espirituais, eles me ensinaram muitas coisas. Alguns já morreram, outros estão aí firmes, velhitos de idade, mas firme em la fé e que hoje sigue como um exemplo para mim. Mas meu Padre espiritual é nosso Senhor Jesus. Eu não chamo a nada de Padre, eu não quero que nadie me diga Padre espiritual, eu não digo você é meu filho espiritual. Foi uma maneira carinhosa de Pedro se dirigir para Marcos, mas tudo espiritualmente, nada carnalmente. Versículo 14, para finalizar, saludai-os uns a outros, com um beijo de amor fraternal. La paz seja com todos vós outros, los que estáis em Cristo. La paz seja com todos vós outros, los que estáis em Cristo. Ou seja, quando estamos em Cristo, há paz. E uma paz interior. E a maior de toda a paz é nossa consciência de estar tranquila, que estamos servindo a Deus, que estamos aguentando no que estamos aguentando, mas vai valer a pena, porque pronto vamos estar em la glória com nosso Deus, porque com tudo que está acontecendo, com todas as señales de lo que está acontecendo, é um simulado de la venida do Senhor Jesus. Ele está por chegar. A qualquer momento, obreiros, colaboradores, CPOs e discípulos, e você que está acompanhando, a qualquer momento, o arrebato vai acontecer. E se você aún não é bautizado em las águas, se você aún não aceitou Jesus como seu Salvador, busque uma igreja universal mais cerca a sua casa. Vá já, diga ao pastor, eu quero sepultar meu corpo dele pecado, eu quero me arrepender de todos os pecados, e eu quero entregar minha alma para Jesus, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, porque um dia, a alma que está em nosso corpo, já terá que ir para um lugar de descanso eterno, ou um lugar de tormento eterno. E só eu, e só você é que pode decidir quem dominará sua alma por toda a eternidade. Aí está a explicação para terminar. E assim o apóstolo Pedro
finalizou sua carta animando a seus leitores que viviam em meio de uma persecução, que oraram por paz para que os servos que estavam unidos a Cristo seria uma provisão abundante. Ou seja, ele pediu paz, porque eles viviam em meio a uma persecução. Tranquila? Não. Tranquila vivemos hoje. Era uma persecução muito árdua, que quando eles logravam em agarrar alguns cristianos, queimavam. Colocavam em uma arena llena de leões hambrientos e os leões comiam, matavam esses cristianos. Mas eles sabiam para onde ia el alma. Eles sabiam que sua alma seria salva porque eles estavam agradando a Deus e, como falamos no início, humilhação para Deus. E que Deus, Ele Espírito Santo, Ele esteja dominando-nos, Ele esteja nele domínio de tudo. Aqui finalizamos a primeira epístola de Pedro e próximo domingo estaremos dando início à segunda epístola de Pedro e vamos meditar em 5 versículos. Medite em tudo isso, coloque tudo isso adentro sujo, deseje, determine. É o Espírito Santo que vai estar dominando em minha vida e nunca jamais a carne. Gostaria de acordar a todos ustedes que nós outros em fevereiro vamos estar na reunião de los discípulos. Quando digo reunião de los discípulos, esta será a primeira de 2022. Reunião de los discípulos é reunião para obreiros, para colaboradores, CPOs, evangelizadores, grupo jovem, cura de los vícios, para todos os grupos, para os que és membro da igreja, é reunião de los discípulos. Caleb, você que é dele grupo Caleb, dia 5 de fevereiro, às 4h30 da tarde, a primeira reunião para todos os discípulos. Vá se preparando, vá se organizando, porque eu estou seguro que será uma grande bendição. E acordando a todos ustedes que este jueves, dia 20, nós outros estaremos colocando o nome de todas as pessoas neste livro aqui. Já estou comprometido com Deus, com o Senhor Jesus, de orar todos os dias com minha esposa, pelos nomes que vão estar aqui. Você vai pôr seu nome aqui para que este ano aconteça um milagre em sua vida sentimental, aconteça um milagre em sua família, porque às vezes você fala assim: pastor, eu sou viúva, eu não pretendo mais casar-me, mas tenho filhos que estão enfrentando problemas, meus filhos vivem com problemas na vida sentimental. Tenho um filho que está separado, tenho outro que está quase se separando. Você vendrá para que nós outros venhamos determinar que um milagre aconteça em la família. Este jueves eu estarei 7 da manhã em el ayuno del amor. Depois eu estarei 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. 10 da manhã estará pastor Gustavo e 12 dele meio-dia, pastor Manuel. Eles também estarão com o livro, determinando que seu nome esteja cá, para que ele milagre aconteça. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, em la terapia del amor. Vamos quedando por aqui, que Deus me los bendiga a todos ustedes
e amanhã estaremos nele programa Obreiros em Foco, e todos os dias também temos um programa nele Facebook, Terapia del Amor Equador. Todos os dias ali hemos posto um programa de 30 minutos, que você pode ver a qualquer momento, falando sobre esse trabalho de la terapia que acontece todos os jueves, que eu tenho dito, que dia jueves, o templo se converte no templo do amor. E o amor foi o que Deus usou para salvar a mim e para salvar você, sacrificando seu próprio Filho em la cruz. Vamos agradecer a Deus por tudo que foi meditado. Corra a Bíblia, por favor. Espírito Santo, lhe agradecemos por meditarmos toda esta epístola de Pedro, esta primeira epístola. Já vamos iniciar pronto a segunda epístola. E eu creio que aqueles que sacaram proveitos, eles serão dominados por ele Espírito Santo, e jamais dominados pela carne. Ó Espírito Santo, conduzca a todos tus servos. Se há algum servo tuyo que está sendo muito tentado, que está sofrendo muito com a tentação, dar-lhe força para resistir. Porque quando uno habla que não está resistindo, é porque ele temor está se apagando. Porque quando ele temor está encendido, a resistência é fácil. Mas quando ele temor está se apagando, ele pecado vai dominando. Então, Deus meu, dá força para que esta pessoa não eche em la basura todos estes anos de entrega e sacrifício e humilhação para ele, Senhor. Bendiga Equador, meu Padre. Bendiga todos os obreiros, obreiras, colaboradores, pastores. Bendiga a todos os servos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, e como tenho dito, temos ele teléfono, ele WhatsApp que queda comigo, de los obreiros, onde eu atendo, onde eu recebo mensagens e eu correspondo a todas essas mensagens. Este teléfono queda em minha mão 24 horas por dia. Por isso, a hora que você queira, obreiro, falar comigo, se está passando algo, se você queira fazer alguma denúncia, pastor, eu quero falar algo que está acontecendo antes que aconteça lo pior, porque há muitos que han dito, eu não falei porque não queria que passasse isso, eu não falei porque não queria que fulano ou mengano fosse prejudicado, mas se há algo errado, você tem que reportar para não deixar a cizaña criar raiz em nosso meio. Então você pode nos enviar uma mensagem ou chamar e eu mesmo lhe atenderei. Pode nos enviar. Aí está em sua pantalla o teléfono, e eu estarei pedindo a Deus que lhe bendiga, ok? E orientando você para que você haga o correto e Deus lhe bendiga. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima.